Olá, meus queridos, boa noite. Boa noite. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite de segunda, acenando para vocês, meus queridos. Olá, Alex. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. Obrigada por vocês estarem aqui. Uma linda e abençoada noite para todos vocês. Estou me ajeitando aqui para a gente começar acenando para vocês, meus queridos. Boa noite, Max. Boa noite a todos vocês aí, meus queridos. Vamos lá, vamos começando então, né? O povo vai chegando aqui, vai entrando, a casa aí está com portas abertas. Vamos começar, meus queridos? Então vamos, que é dia de encontro comigo e que alegria você estar aqui, gratidão. Estou na cafeteria Laço novamente, quero agradecer ao Rogério, a Vanessa e a Ana por estar aqui. Então, você disse que ia conseguir entrar, Ulisses, obrigada, gratidão, gratidão. Bom, gente, o coração fica disparado, vocês ficam mandando o coração aí, e o meu fica assim, daquele jeito, tá bom? Vamos lá então, né? Vamos começar. Seu fã do Rio. Obrigada, Diego, obrigada. Vamos começando então. Pega sua aguinha, pega seu chá. E a gente vai começar aqui a nossa reflexão de hoje. Vamos pensar junto aqui, né? Segunda-feira tem sido noite de encontro, noite de pensar junto, né? De fazer reflexão e de começar a mudar mesmo, né? Não é só para escutar, não é para assistir, não é entretenimento, mas é para que realmente algo comece a acontecer, não é verdade? Então, bom, vamos começar então. Primeiro eu quero agradecer a vocês e dizer o seguinte, né? Segunda-feira eu não entro aqui no Instagram, porque é um dia que eu fico me preparando para a live, tá? Eu estou justificando porque eu sei que vocês... Tem gente que entra lá no direct todo dia para me dar bom dia. Tem gente que não quer falar nada, só pergunta assim, eu quero saber se está tudo bem com você, Cláudia. E assim, eu vejo uma tensão nisso, né? Não pergunta nada. Cláudia, está tudo bem com você? Eu digo sim, isso me dá bom dia. Acenando para vocês, meus queridos, gratidão. E eu quero agradecer por esse carinho, por essa atenção, por esse cuidado de vocês, tá? E justificar por que hoje eu não entrei lá, tá bom? Mas quando acabar a live eu vou lá. Que vocês sabem que todo dia eu dou uma passada por lá. Da mesma forma que você tem atenção comigo, eu também tenho com você. Os corações subindo. Gente, hoje o coração tá aqui assim, sabe? Hoje tem um pouco de nervoso a mais que segunda passada. A gente não consegue entender, né? A gente tem muito mistério que acontece dentro da gente. Mas eu quero que você saiba que é uma alegria, uma gratidão enorme por poder participar desse encontro, né? Por merecer sua confiança, sua atenção aí nessa noite de segunda-feira, tá? Geise, minha linda, você também é linda, lindeza do meu coração. Vamos lá então? Gente, eu tô de vinho hoje também, sabe? Como eu disse, o coração hoje tá meio tuk-tuk-tuk. Hoje tá nervoso mais um pouquinho que semana passada, tá uns 40%. Eu não sou boa nos números assim para calcular, mas eu acho que é. Eu disse a vocês que se eu tivesse que dar uma cor, né? Se as minhas lives tivessem uma cor, a de hoje ela seria Gabi, florzinha linda, tá sempre aqui comigo. Eu disse que se essa live tivesse que ter uma cor, eu daria para ela o amarelo, né? Eu falei isso na chamada, um sinal de atenção mesmo, porque é algo muito importante que eu vou... Raquel, minha linda, porque é algo muito importante que eu estou trazendo aqui para a gente pensar, tá? E aí, por exemplo, se uma pessoa que começou a me seguir hoje, né, amanhã, me perguntasse assim no direct, Cláudia, me fala uma live sua que eu não posso deixar de assistir, eu diria essa do dia 20, a de hoje. Essa você não pode deixar de assistir.
é uma live, essa live de hoje, o assunto que eu trago aqui hoje é algo que vai revolucionar a sua vida. Pode ter certeza que sim, e por isso eu disse que é tão importante, tá? Então, do que será que a gente vai falar, meu Deus, que é tão importante assim, não é mesmo? É algo que está acontecendo com a gente o tempo todo. Eu também cantei isso no pedacinho da música e talvez a gente não se dá conta de perceber, tá? Mas é algo que acontece o tempo todo, né? Vamos pensar sobre a lei da atração, tá? A questão é a seguinte, se nós sabemos, né, que a lei da atração, que ela traz, né, leis que são universais, princípios que são universais, e sendo universais, eles funcionam para todo mundo, para mim, para você, funciona igual. Daí você pode pensar assim, né, mas eu já estou fazendo aqui o meu exercício de visualização. Ah, gente, deixa eu parar. Eu estou na cadeira de balanço, vocês estão vendo que eu estou aqui me balançando, porque eu quis fazer aquele dia, a internet não entrou, hoje entrou aqui. Então eu estou aqui pegando cada dia um espaço diferente desse lugar lindo que me acolhe, esse pessoal maravilhoso aqui da Cafeteria Laço, tá? Vamos voltar, então eu queria mostrar aqui que eu estou balançando aqui, tem hora que eu preciso me ajeitar, mas eu queria muito fazer para mostrar para você também esse cantinho aqui do café que é maravilhoso, aconchegante, como vocês estão vendo, é muito lindo, tá? Bom, então vamos lá, vamos voltar, né? Entendendo que essas leis governam tudo, o tempo todo essas leis está governando tudo, está governando você, tudo que acontece nesse momento, mesmo sem que a gente dê conta, a gente acordado, a gente dormindo, essas leis estão agindo, estão governando, né? E daí você pode perguntar assim, bom, se eu estou fazendo o meu exercício de visualização, né? Se eu estou começando a fazer aqui a manifestação, querendo trazer para o mundo físico material o meu sonho, por que eu não estou conseguindo, né? Por que tem gente que está conseguindo realmente manifestar e eu não estou, né? Por que tem gente que consegue e tem gente que não? Bom, então o que a gente precisa fazer? Eu vou te dar o passo a passo de como faz, em etapas, bem detalhado, mas isso não é hoje, né? Que eu fiquei pensando assim, não adianta eu ensinar, eu falar como é que você vai manifestar, como que você vai conseguir atrair qualquer coisa, e é qualquer coisa mesmo, tá? Não tem pequeno, grande, qualquer coisa. Se você atrai um buquê de flor, você atrai o dinheiro para uma viagem, você atrai uma casa nova, você atrai uma pessoa, né? Uma pessoa compatível com você nesse momento, né? Um companheiro de alma para trilhar os caminhos com você, independente do que seja, né? Mas é o seguinte, antes da gente falar de como que a gente vai manifestar, é preciso que a gente pense se a gente está pronto para começar. E é daqui que parte a nossa reflexão, tá? Sim, porque preciso estar acenando para vocês, meus queridos. Preciso estar pronto? Sim, preciso, né? E o que é preciso para a gente estar pronto? A gente tem que passar por uma limpeza, tá? E é claro que aqui eu não estou falando de água, de sabonete, tá? Eu vou falar muito sobre a água, né? A água tem muito assunto para eu falar sobre a água, tem muito poder acerca da água que eu vou falar, eu vou trazer aqui. Mas hoje não é sobre a água não entra nessa limpeza, tá? Então, em que consiste, né, essa limpeza? Primeiro ponto dessa limpeza, acenando para vocês, meus queridos, gratidão por vocês estarem aqui, viu? Gratidão mesmo. Em que consiste, né, essa limpeza, né? Primeiro ponto dessa limpeza é pensar nos sentimentos, tá? Nos sentimentos que você tem aí dentro de você, tá? Então é o seguinte, se você tem aí mágoa, ressentimento, ódio, se você sente que tem algo pendente com alguém, entenda, você não está limpo para começar a manifestar. Sim, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu quero que você pense. E mais, você não só não está limpo, como também sua vida pode estar correndo perigo, tá? Por quê? Entenda o seguinte, nós manifestamos, tudo começa
dentro da gente, tá? Então, se eu estou com mágoa, com ressentimento, ódio, né, com esse sentimento ruim aqui dentro de mim, é isso que eu estou atraindo para mim. Por quê? Vibrações similares, boa noite, vibrações similares vibram juntas, tá? Então, se todo esse sentimento ruim é o que está dentro de mim, é o que está aqui conduzindo, né, a minha caminhada nesse momento, nesse período, é isso que eu estou atraindo. Por mais que você fique lá se esforçando para ver, enxergar o que você quer, você não vai conseguir, tá? Então, o primeiro ponto da limpeza é esse aqui, tá bom? E aí, assim, quando eu disse que esse assunto ele era muito importante, talvez o mais importante, olha bem, hein? Eu acho que esse assunto de hoje ele é o mais importante de todos, tá? De todos os assuntos que eu vou trazer para você, tá bom? Porque ele implica naquilo que você vai ter na sua vida, no que você vai viver, no que você vai trazer para o seu mundo físico e material, tá? Bom, então, o primeiro ponto é esse, tá? Essa limpeza aí do pensamento. Então, a gente tem que tirar, né? O que a gente faz, então, nesse caso, né? Perdoar, se libertar disso. Quando você perdoa, né? Mesmo que você não esqueça o que te aconteceu, quando você perdoa, você se liberta desses sentimentos ruins, não é mesmo? Você se liberta, você não envia nada de ruim também para o outro, e você vai aqui limpando isso tudo que está dentro de você, que é fundamental, tá? A segunda etapa, gente, ela é... Obrigada, queridos. Obrigada, ai meu Deus. Eu fico constrangida, gente, fico mesmo. A segunda etapa dessa limpeza, ela... Ai, eu tenho que pôr a mão aqui. Dá uma acalmada aqui no chakra cardíaco, porque ele fica aqui saltitante de alegria, de emoção. É emocionante isso, tá? É emocionante, é indescritível o que eu sinto. Recebo a energia de vocês, tá bom? Segundo ponto, então, que eu disse que é um ponto mais delicado. Eu não estou falando que é fácil você passar pela primeira fase da limpeza, não, né? O perdoar é algo que vai levar um tempo, mas é interessante que você já comece a pensar nisso, tá? E assim, se hoje eu trago um assunto que é importantíssimo, eu também trago para você informações, tá? Que vão ajudar você aí nessa revolução, a transformar, a ajudar você a entender, que foi o que aconteceu comigo lá atrás, quando eu comecei esses estudos, né? Ajudar você a entender, mas então por que está acontecendo certas coisas comigo, né? Eu estou achando que eu estou fazendo as coisas certas, né? E aí quando você vai analisar. Então, eu estou trazendo para você informação, tá? Esperando que você realmente faça bom proveito dela, que você aplique na sua vida, tá bom? Segundo aspecto da limpeza. Obrigada, meus queridos, acenando para vocês também. Tá bom, Ulisses. Obrigada. O segundo, esse monte de coração subindo, gente, é muito emocionante. O segundo aspecto da limpeza, ela abrange algo que é delicado, e delicado é no sentido de que é difícil de lidar com ela, tá? E assim, eu quero que você abra o seu coração para me escutar. Tudo que eu tô lendo aqui é fruto de muita pesquisa, de muito estudo, tá bom? Não é nada de achismo, não é mesmo, tá? E é coisa que eu comecei a ver lá atrás, como eu disse para vocês. E agora, desde que eu tô aqui no canal, no Instagram, tô começando a trazer, né? No Instagram, às vezes, um texto curto, uma frase, 2 frases, que eu já sinto que faz uma provocação. E a live, ela me permite, né, possibilita que eu possa... Obrigada, querido. Ela me possibilita que eu possa desenvolver o assunto, né, que eu possa falar mais e realmente ajudar você aí com um passo a passo, com algo para você fazer. Porque não é só falar, não é só apontar,
Falar que existe algo não vai te ajudar. Como é que você faz para reverter algo, para melhorar algo para sua vida? É o que eu quero, tá? Vamos falar do segundo ponto, esse que é difícil, que é delicado, difícil de mexer? Sim, é o seguinte, nós vamos falar, quando uma pessoa faz um comentário, quando faz uma crítica a alguém, eu quero que você entenda que essa pessoa, ela, né, esse comentário, essa crítica, entenda, isso não é uma palavra boa, não é uma ideia boa, não é um pensamento bom, ok? Então, se não é, então já tem análise em cima disso. Que quando você critica alguém, né, a pessoa que faz isso, ela está com inveja da pessoa, né? E foi por aí que eu disse que é um assunto difícil de tratar e delicado. Por quê? Porque inveja é algo muito difícil da pessoa admitir que tem, né? Eu admitir que tem inveja de alguém, eu preciso estar num nível de consciência muito elevado para eu realmente conseguir admitir isso, tá? Mas o fato é, se você está fazendo crítica, se você está falando de uma pessoa, você está... pois é isso, Liz, isso é praticar, é isso aí. Então, se você está falando de uma pessoa que não é algo bom, você está com inveja dessa pessoa, tá? E aí, gente, por que você precisa se limpar disso, né? Novamente, a sua mente, a minha, quando eu falo a sua, eu tô falando de mim também, tá bom? Corações para vocês, meus queridos. A sua mente, ela é um mecanismo de defesa, né? Então, é assim, ela tá preparada para trazer, né, para acercar você de tudo aquilo que ela entende que é benéfico, que é confortável, que é satisfatório para você, que te satisfaz de alguma forma. E da mesma forma, ela afasta de você tudo que ela entende que não é bom, tá? E isso acontece sem que você perceba. Por isso que eu cantei esse pedacinho da música do Lenine, né? Entenda o seguinte, as leis do universo, elas não julgam, elas não discernem entre o bem e o mal, entre o que é bom e ruim para mim e para você. Elas obedecem, simplesmente obedecem. Gente, elas fazem isso com uma impecável precisão, tá? Por isso que é sério. Corações, meus queridos, para você. O meu tá aqui com vocês, vocês estão sentindo, estão? Eu sei que sim, porque da mesma forma que eu recebo a energia de vocês, eu sei que vocês estão recebendo a minha, né? É assim que funciona, não é mesmo? Vou te dar um exemplo disso que eu acabei de falar, tá? Venha comigo por esse caminho aqui para você entender esse exemplo. Vamos pensar assim. Uma pessoa, ela está falando... Estou me embalando aqui nessa cadeira de balanço. Vamos pensar, uma pessoa, ela está falando mal de alguém, por exemplo, que ficou rico aí. De repente, a pessoa ficou rica, está muito bem financeiramente. Daí essa pessoa começa a falar mal, né? Não é falar mal da riqueza dela, mas é falar mal assim, fulano ficou rico às custas disso. Fulano está rico, mas é porque ele está fazendo isso, assim. Ou seja, existe um pensamento que não é bom, existe algo que você está criando aqui dentro da sua mente, uma palavra, uma ideia, um pensamento sobre essa pessoa. Não existe? Sim. E aí o que acontece então? Quando você emite esse pensamento, você solta, ele não fica mais com você. Pode, gente. Tem gente pedindo, não sei como é que é isso, pedindo solicitação para participar. Não sei como é que faz, mas todo mundo pode participar. É com muita alegria, muito gosto mesmo que eu quero que vocês participem, tá bom? Então, é assim. Quando essa pessoa faz isso, ela já emitiu, né? Ela já liberou esse pensamento, essa palavra ruim aí sobre essa pessoa, tá? E aí, o que a mente dessa pessoa faz? Entendo o seguinte, a mente é um mecanismo de defesa, né? Eu já disse isso aqui, vou repetir, né? As leis do universo, elas não julgam, elas só obedecem, tá? Então, no momento que essa pessoa falou mal daquele ali que ficou rico, ele ficou rico por causa disso, daquilo, a sua mente subconsciente, ela vai entender que a riqueza não é boa para você,
tá? Ela vai entender que a pessoa rica é seu inimigo, porque você falou mal dele, né? Vai entender que a riqueza vai te fazer mal. E aí o que vai acontecer então? Vai afastar você da abundância, da prosperidade, né? E aí às vezes você fica sem entender assim, gente, mas eu estou manifestando um dinheiro que eu preciso para comprar minha casa, eu estou fazendo tudo que precisa, eu faço aqui o exercício, fico na serenidade, faço aqui primeiro o pranayama, estou fazendo tudo certinho, por que não está dando certo, né? Porque você tem feito comentários, né? Tem lançado pensamentos que são pensamentos ruins. E com isso o que acontece? A sua mente, para defender você, ela entende que isso é mal, porque no momento que você projeta, você cria, isso é mal, é algo de mal, é algo ruim para você, não é mesmo? Como a mente quer te defender, então, opa, ela fala assim, ó, entendi o recado, então eu vou te afastar da riqueza. E aí o que acontece? Você manifesta o quê? Problemas econômicos, né? Desgastes com isso, né? Então, esteja bem atento, são mínimas coisas, né? A gente o vigiar e orar, ele tem que estar com a gente o tempo todo, né? Se a gente quer realmente estar aqui no comando, no controle da nossa vida, a gente precisa vigiar tudo que a gente faz, tá? E isso é como um jogo interno, né? Você não se dá conta de perceber, mas está acontecendo o tempo todo, tá? O princípio do mentalismo é assim: o que você pensa se manifesta, porque pensamentos são coisas. Acenando para vocês, meus queridos, gratidão. Então, nós somos os criadores da nossa realidade, nós somos os criadores do nosso destino, da nossa vida. Por isso que eu já escrevi várias vezes no feed, eu já acho que eu já até falei algumas vezes aqui em outros vídeos, né? Que não existe destino, existe programação, né? Nossa, coitado de fulano, né? Que destino que fulano teve. Não, ele está programando isso, tá? Então, quando a gente se dá conta de perceber, né, que está realmente aqui nas nossas mãos, né? No cuidado que a gente vai ter com tudo que a gente faz, né? Bom, e aí é o seguinte, a maior responsabilidade que a gente tem na vida, quando a gente nasce, a gente não recebe um manual de instrução para como viver, né? Como viver uma boa vida, como viver e ter êxito, você não recebe isso não é verdade? Obrigada, gente. Obrigada, acenando para vocês. Vocês me deixam constrangida, gente. Nossa Senhora. Então, é assim. A gente nasce, a gente não recebe aí esse manual de instrução, não, né? Mas a maior responsabilidade que a gente tem na vida, pensa assim, é o domínio mental, tá? O que é isso? É o domínio do pensamento. E isso é algo que sempre esteve, que sempre interessou os grandes pensadores, né? Os grandes estudiosos aí da história, desde a antiguidade, né? Isso foi sempre um assunto de grande interesse, né? O domínio da mente sobre a matéria. E aqui matéria, obrigada, gente. E aí matéria não é só o que a gente pode tocar, como dinheiro, uma casa, um carro, uma pessoa. Não, a matéria é tudo que está acontecendo com a gente no plano aqui, na terceira dimensão, tá? Tudo que acontece no plano material, tá? Vamos entender assim, na terceira dimensão, tá bom? E o que acontece na terceira dimensão, né? A terceira dimensão é o lugar, vamos entender assim, onde acontecem coisas que nós podemos perceber através dos sentidos, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa, né, está vivendo um bom momento na vida dela, tá? Aí uma outra pessoa, né, começa a invejar, porque ela está vivendo uma fase difícil, pesada da vida, e ela começa a invejar, né? Ela não percebe, acenando para vocês, queridos. Obrigada, gratidão. E aí a pessoa começa a invejar, ela não dá conta, às vezes ela não percebe que ela está com inveja, né?
Mas se ela começa a falar, né, se ela está provocando uma palavra, uma ideia que não é boa, que é ruim, é inveja que está brotando ali, tá? E aí o que acontece nessa situação, né? A pessoa, ela não conhece a consequência de mandar um pensamento como esse para aquela pessoa, né? E ainda, ela desconhece também que ela tem nas mãos, vamos entender assim, que ela também tem o poder de criar algo que aquela pessoa está vivendo, algo semelhante, similar, e algo até melhor e maior, porque todos nós temos, né? O universo tem uma abundância, né? Uma abundância que dá para todo mundo ter muita prosperidade em todas as áreas da vida. Não é um pouquinho para um e muito para outro, não, né? Então, o que às vezes está no desigual é alguma coisa que a gente faz e que não está fazendo da melhor forma. Da melhor forma para quem? Para a gente mesmo, tá? É para fazer pensar mesmo. Eu espero que pense bastante, não só que pense, mas que você possa aí avaliar o que precisa aplicar na sua vida para que você comece a ter mais êxito, né? Bom, e aí é o seguinte também. Tem gente que pensa que assim: eu não fiz nada de mal para a pessoa, não. Eu estava só pensando sobre ela, né? O pensamento não foi bom, não. Mas eu não cheguei a agir. Não tem uma ação que eu... Os corações, gente. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Então, tem gente que às vezes pensa assim: mas eu não fiz nada, né? Eu não tenho uma ação que eu fiz aqui ruim para aquela pessoa. Então, tem gente que pensa que pelo fato de não ter feito a ação, né, que isso não é prejudicial, que ficou só no pensamento. Ah, mas eu ficou só no pensamento, eu não agi. Não é assim que a coisa funciona, não é mesmo, tá? Entenda que o pensamento ele tem a mesma força da ação, tá? E aí é o seguinte, eu quero que você pense comigo. O que eu vou te falar agora é assim: cada vez que você cria um pensamento negativo, o que acontece? Dentro dos... eu já falei também sobre subconsciente coletivo, né? Então, cada vez que você cria um pensamento negativo, você lança esse pensamento. Ele não está mais com você, ele não é seu, porque você já enviou para alguém, não é verdade? E aí, o que acontece? Onde fica esse pensamento negativo? Ele fica na supraconsciência. E o pior, a supraconsciência, ela é atemporal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um pensamento ruim, algo que você desejou de ruim, uma ideia, uma palavra ruim que você falou, pronunciou, pensou para alguém há anos atrás, você pensa que isso já se dissolveu? Não. Isso está no subconsciente coletivo, né? São muitas teorias que comprovam isso, tá? E na supraconsciência não tem tempo, a temporal está sempre aqui. Por isso que você fez há 2 anos, há 3 anos, há 5, 10 anos, está aí. E fazendo o quê? Buscando um pensamento ruim correspondente. Por quê? Energias similares vibram juntas, tá? Então, são 2 agravantes, né? Além de você lançar isso, ficar aí, né, na supraconsciência, você está trazendo para a sua realidade exatamente isso que você pensou, falou, desejou de ruim. Corações para vocês, meus queridos, que você pensou, desejou e falou de ruim para aquela pessoa, sobre aquela pessoa, tá? Isso quer dizer que mesmo que você não veja, mesmo que você não se dê conta de perceber, você está criando isso para a sua realidade. Você está criando isso no seu mundo físico e material. Sim.
Bom, e aí, como a sua mente não tem proteção, né? Ela não tem proteção nenhuma, né? Porque se você criou, a mente está entendendo que é algo que protege você. Vamos entender assim, não é verdade? E aí, você não vai conseguir, né? As suas células, o seu corpo, não vai impedir que... Vamos pensar assim, aqui eu estou falando de forma mais drástica, porque pode ser, dependendo da gravidade do que você desejou e pensou, o seu corpo, as suas células não vão conseguir impedir que chegue uma desgraça à sua vida, né? Porque dependendo do que você enviou aí, é o que isso vai atrair para você, tá? Então é algo que a gente precisa ficar muito atento, tá bom? Se você quer ter êxito na sua vida, se você quer conseguir manifestar seus sonhos, seus desejos, né? Então, é preciso que você esteja limpo. Então, uma dica seria você admirar as pessoas, né? Se o que você lança é o que você vai receber, então passe a admirar as pessoas. Se você não consegue fazer isso para aquela pessoa, se ela te incomoda tanto, né? Porque... o princípio do espelho, ele diz isso, né? Que quando você fala de alguém, fala mal de alguém, né? Você se identifica com algo naquela pessoa, não é isso? Né? Por mais que você não queira admitir, mas é isso, tá? Você se identifica e aí você está criando em você algo exatamente igual daquilo que você lançou lá, tá? Bom, e aí, gente, é o seguinte, para que a gente consiga realmente manifestar os nossos sonhos, e aqui não tem limite, é qualquer coisa, não tem tamanho, se é uma coisa pequenininha, se é um buquê de flor, um convite para um jantar, se é algo grande, se é uma casa nova, se é trocar o carro, fazer a viagem do sonho, não tem limite não, tá? Mas você tem que estar limpo, né? Você tem que passar por essa limpeza, esses dois processos de limpeza. Eu sei que não é fácil, mas é interessante que você comece a pensar nisso para você entender por que está tão difícil de eu conseguir aquilo que eu estou buscando e parece que está cada vez mais longe de mim, né? E aí tem uma coisa muito interessante que assim, né? Quando a gente começa a estudar a fundo, né, os princípios, esses princípios, essas leis universais, eu consigo ver que tem uma parte do estoicismo está presente nesses princípios, nessas leis, né? O que é o estoicismo? O estoicismo, ele prega a integridade, né? Ele prega o desenvolvimento, uma parte do estoicismo fala disso, tá? Não vou aprofundar no estoicismo não, mas é onde eu vejo que ele encaixa no meu texto e eu achei interessante porque eu acho que pode enriquecer, tá? Então, o estoicismo ele prega o desenvolvimento das virtudes humanas, né? Então, se a gente está falando dessa limpeza, ele entra aqui, no meu modo de ver, ele entra aqui sim, tá? E aí é o seguinte, né? Quando você desenvolve, cultiva em você as virtudes, você não só vai ser um indivíduo virtuoso, mas você será um indivíduo muito poderoso. Poderoso em que sentido? De poder atrair aquilo que você quer. De poder manifestar mais depressa, trazer para o seu mundo físico e material esse sonho aí da sua alma, né? Que você deseja tanto, tá? O estoicismo, gente, para mim, meu modo de ver, ele está em total ressonância com as leis do universo, com os princípios da lei da atração, tá? E aí, então, tem outro aspecto que eu vou chamar a atenção de vocês também, que eu acho muito interessante. Porque fala de um grande mestre, né? É um grande mestre para mim, é um grande mestre meu. E eu creio que de vocês, de muitos de vocês, eu espero que seja de todos vocês, porque para mim não tem mestre maior na história do que Jesus, tá? Então, se você pegar a Bíblia, você vai perceber vários trechos bíblicos, em vários trechos bíblicos, você percebe também a presença desses princípios, dessas leis universais,
né? A gente encontra lá, faça com o outro aquilo que você quer que faça com você, não é mesmo? Não deseje para o outro aquilo que você não quer para você. Isso está na Bíblia. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso não está na Bíblia? Isso não é de Jesus? Acenando para vocês, meus queridos. Então, é para a gente pensar também, né? Inclusive, quando a gente começa a analisar dessa forma, eu consigo ver Jesus como um grande metafísico. Além de tudo que ele foi, é meu mestre, minha inspiração, é meu guia, né? Então, além de tudo isso, a gente consegue ver na fala, nas ações, muito dos princípios, né? Ele também pode reforçar e falar com a gente disso também, né? E aí é o seguinte: se da mesma fonte não podem brotar dois tipos de água, duas águas diferentes, você deve escolher qual que é a fonte que você vai, qual que é a água que você vai fazer brotar, qual que é a água que você vai fazer brotar de dentro da sua fonte. O poder de escolha está nas suas mãos, tá? Está nas suas ações, está nos seus pensamentos, tá? Tem história, vamos para a história? Então pega seu chá, pega seu sei lá o que, seu lanche, seu chocolate, vamos de história, porque, ai gente, toda hora que eu estou escrevendo o texto, né, eu já contei para vocês, eu tenho muita fé, a espiritualidade me acompanha, me protege, né? E aí eu chamo que eles estejam comigo lá na sala, quando eu estou escrevendo o texto da live, né? E peço que eles me orientem aqui na minha palavra, para que ela possa ajudar você, sensibilizar você, para que ela possa realmente tocar você. É emocionante porque eu estou trazendo o que eu sinto lá em casa, agora sim. Tá? O que eu sinto lá na hora que eu estou escrevendo, que também é forte. E como tudo é energia, como no subconsciente coletivo, na hora que eu estou escrevendo o texto lá em casa, que já tem a minha intenção, o meu texto já começa a funcionar lá na sala da minha casa. É assim que funciona, tá? Vamos à história, gente? Acenando para vocês, meus queridos. Vamos lá. A história é assim. Tinha um menino, né? Eu acho que muita gente já conhece essa história, mas não tem importância, né? Eu acho que cada vez que a gente escuta, assiste um filme novamente, tem algo a mais que você percebe, né? Enriquece alguma coisa, encaixa no momento, né? Você pode pensar assim: por que eu estou escutando essa história agora, né? Então essa é uma história que muita gente aí com certeza já escutou e já conhece, tá? A história é assim, né? Tinha um menino que estava caminhando, né? Caminhando nas montanhas com seu pai. E de repente ele cai, né? Ele cai e ele se lastima por ter caído, né? E ele grita: "Ah!" E aí ele escuta, né, da montanha uma voz: "Ah!" E ele fica intrigado, né? Então ele pergunta, né? "Quem está aí?" Aí a voz: "Quem está aí?" E aí o menino aí ele já começa a ficar bravo, meio que irritado, acho que seria a palavra ideal. Ele fica irritado e ele grita assim: "Covarde!" E a voz diz: "Covarde!" E aí, né, o menino olha para o pai e pergunta, né? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo, pai, né? Então o pai fala assim: "Filho meu, preste atenção." Aí o pai grita assim: "Eu te admiro." Aí ecoa a voz, né? "Eu te admiro." Aí o menino olha, né? Aí o pai grita: "Você é um campeão." Aí a voz: "Você é um campeão."
Aí o menino fala: pai, o que é isso? Aí o pai diz: meu filho, tem gente que diz que isso é a voz do eco, mas na verdade isso é a voz da vida. Entenda o seguinte, meu filho, tudo que você lançar para a vida, em algum momento você vai receber de volta. Tudo que você fizer, tudo que você falar, em algum momento você vai receber de volta, tá? Então, assim, eu achei que a história encaixava aqui no meu texto, né? Pra gente pensar o seguinte, né? Nossa vida, ela é um reflexo do que pensamos, do que falamos, do que fazemos, não é verdade? Sim, mesmo que seja de forma inconsciente, acenando para vocês também, meus queridos, mesmo que seja de forma inconsciente, tá? E aí eu vou dizer para você o seguinte, né? Se em algum momento da sua vida aí, se você foi apunhalado pelas costas, né? Se você foi traído, né? Se tentaram te prejudicar de alguma forma, se conseguiram te prejudicar, né? Atingir você, né? E aqui eu tô falando de um amigo, colega de trabalho, um chefe, né, uma pessoa com quem você se relacionou aí a dois, né, seja quem for essa pessoa, que se isso aconteceu com você. Então, primeira coisa, né, perdoe, né, perdoe e deixe isso para trás, tá? Perdoe e siga seu caminho. Se você ficar vibrando na mágoa, no ressentimento, né, nesses sentimentos ruins, né, no desejo de vingança, entenda, você estará se prejudicando ainda mais. Sim, né? Então, o caminho novo qual é? Cuidar de você, né? Porque aí você precisa cuidar de você. Se você foi atingido, né? É tirar essa lança, né? É cuidar dessa ferida, limpar o sangue, ficar por um tempo sentado no chão, não é mesmo? Cuidar de você, tá? E se nutrir de amor, não é verdade? Sim, entenda, quando você se nutre de amor, o que vai acontecer, meus queridos? Você vai ofertar o amor, sim. E quando você oferta o amor, é o amor que você... Quando você oferta o amor, você vai... Não. Não, Klaus, depois a gente conversa disso lá no direct. Isso é forte, né? Não, eu não concordo com você. Respeite sua forma de pensar, tá bom? Respeite sua forma de pensar. Mas quando isso acontece com você, né? Deixa isso para trás e vai cuidar de você, tá? Eu acredito que através dos meus estudos, das minhas pesquisas, da minha energia, do meu pensamento positivo, tá? Das minhas histórias, das minhas músicas, da minha palavra, né? Que eu possa ajudar você, né? A conseguir... aqui eu acho que o primeiro ponto é conseguir ajudar você a transformar a sua vida no sentido de uma elevação, né? No sentido de um crescimento aqui espiritual, numa evolução, né? Eu acredito nisso. E quando isso acontece, você está numa vibração tão positiva, né? Você é uma pessoa tão virtuosa que não tem como você não conseguir atrair o que você deseja. Não tem como, gente, não funcionar, porque funciona. Eu tô vendo comigo que funciona, tá? Tudo que eu tô falando para vocês funciona, tá bom? Não precisa duvidar, tá bom? Se tiver dúvida, faz para comprovar, fala assim, gente, eu não tô acreditando muito no que a Cláudia fala, ela tá falando com tanta convicção, ela diz que o negócio é real, não tô acreditando, então faça mesmo que seja de teimoso. Eu falo assim, eu vou fazer para comprovar, né? E eu vou dizer mais para você, tá bom? Eu já passei por situações muito pesadas, vocês também, com certeza já, né? Já fui atingida pelas costas, tá? Já fui atingida pelas costas, já sofri muito, né? Então, assim,
já tiraram coisas de mim, não foram coisas que eu ganhei de mão, assim, vamos entender, não foi coisa que eu ganhei, vou te dar isso porque eu achei você bonitinho, não, foi por mérito, por competência, né? Então, assim, eu já perdi coisas que hoje eu consigo entender, né, que foi tirado de mim numa situação muito injusta, né? E aí, se eu tivesse ficado na amargura, né, remoendo mágoa, sem ressentimentos, né, de todas as pessoas que me prejudicaram, né, lá atrás, né, nada, eu segui minha vida. Então, se eu tivesse ficado assim, talvez eu teria ficado num mar de depressão, né, e aí aí assim, a minha saúde estaria deteriorada, o meu corpo, a minha vida, né? Você não estaria vendo aqui a Cláudia que você está vendo hoje, mas eu segui, tá? Eu segui, primeiro porque eu sempre tive muita fé. Então, claro que no primeiro momento sofri muito, né? Sofri muito, me fechei, gente, coloquei colete, armadura, coloquei tudo que vocês imaginam para me fechar. Fiquei muito tempo fechada, achando que todo mundo que ia se aproximar de mim ia fazer algo para me prejudicar, ia querer tirar alguma coisa de mim, né? E eu percebi também que eu não precisava me preocupar. Como eu disse, eu sempre tive muita fé, né? Então, assim, apesar do que eu perdi, vamos pensar assim, né? Não afetou em nada a minha vida, muito pelo contrário, porque uma hora eu conto com mais detalhes, tá bom? Mas assim, o que eu perdi lá eu recebi muito mais depois, né? E aí, assim, o que eu estou manifestando hoje, né, é fruto de minhas ações, dos meus pensamentos. Então, se eu estivesse desejando mal, se eu estivesse com mágoa, com ressentimento, minha vida não estaria como está hoje, tá? Então, eu tô falando para você. Então, aqui eu tenho duas falas antes da gente fechar. Uma fala é a seguinte, tá? E assim, entenda, eu vou falar dos dois lados, tá bom? Primeiro eu vou falar para você que foi atingido como eu fui. Então, olha, cuida de você, tira essa lança, limpa o sangue, a ferida, apegue-se com Deus, com Cristo, com a espiritualidade, com os anjos, né? Entenda que você tem força dentro de você suficiente para se reerguer, qualquer que seja aí qualquer que tenha sido a lança que te atingiu, você tem força para conseguir, principalmente se você tiver fé, tá? Então, perdoe, deixa isso para trás e vai cuidar de você, vai cuidar da sua vida. Não fica preocupado não, porque se você estava fazendo bem, se você estava dando o melhor de você, e esse melhor de você não estava realmente afetando as pessoas, nem atingindo as pessoas, então você não tem que se preocupar, porque você vai receber aquilo que você manifestou, tá? Fica tranquilo, com seu coração em paz. E agora eu estou falando para a pessoa que está do outro lado. Então, assim, pensa antes de enganar, pensa antes de desejar o mal, pensa antes de querer tirar algo de alguém, pensa antes de enganar a pessoa, de fazer a pessoa de boba. Gente, pensa antes de fazer isso, que é muito grave, é muito sério, né? Então, assim, você está fazendo o outro sofrer, né? Não tem a fala de Cristo, né? Não faz para o outro o que você não quer para você. Você está julgando isso no subconsciente coletivo, isso está na supraconsciência e vai ficar. Vai ficar. Isso não dissolve, não. Pensa que você fez algo hoje, você foi dormir, não dissolve. Isso você vai trazer isso para a sua realidade. Isso, como que isso vem para você? Não sei, vai vir essa dor que você provoca, essa injustiça, né? Seja lá o que for, isso vem para você de alguma forma, como na história aqui, né? Do eco, né? Isso pode vir num prejuízo material, isso pode vir uma doença atrás da outra, uma doença que você não consegue ficar livre dela, pode vir numa relação amorosa que você não consegue, né? Você não consegue alguém realmente compatível com você, né? Então, é preciso que você tenha olhos para enxergar tudo que acontece com você, tá? Entendendo que você cria a sua realidade, tá bom? Que nós estamos todos juntos, gente.
e se eu não acreditasse no bom das pessoas, porque eu tirei a armadura, tirei o colete, né? Então eu sei exatamente, hoje eu consigo enxergar com o olho certo, né? Eu não fico achando que todo mundo é, né? Eu tenho o filtro certo eu consigo detectar a pessoa que tem realmente algo de bom para mim, que ela está me ofertando algo que é bom para mim, e a pessoa que não está, a pessoa que está me desrespeitando, a pessoa que não está me valorizando como eu me valorizo, tá? Então, se hoje eu consigo passar por esse filtro, eu consigo me proteger, não é verdade? Então, aí eu já estou aberta para a vida, e estando aberta para a vida dessa forma, eu posso dizer a você o seguinte: eu acredito muito no bom da pessoa, eu acredito muito no humano, sabe? Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui, tá? Acredito mesmo, e digo mais para vocês: as coisas boas, elas são maiores do que as coisas ruins. Eu estou dizendo agora em número. Eu não sou professora. Obrigada, linda, Érica. Entendo o seguinte, eu não estou falando agora, eu estou falando de número, eu não sou professora dos números, eu sou das letras, vocês sabem disso, né? Mas tem dados estatísticos, eu anoto as coisas todas que ficam muito gritantes para mim, né? Então, tem dados numéricos que comprovam que as coisas que acontecem no mundo, as coisas boas, são maiores em número do que as ruins. A gente não tem essa dimensão porque as notícias, a televisão, infelizmente, querem colocar as coisas ruins. E aí, às vezes, você fica achando que é o ruim que está predominando. Não é, não. Não é mesmo, tá? Tem estatística e os números são maravilhosos. Maravilhosos por quê? Porque se a gente tem o coração cheio de esperança, né? Eu acredito no ser humano, gente. Se eu não acreditasse, eu não estava aqui, não, né? Então, assim, e isso não é da boca para fora. Da mesma forma que você recebe a minha energia, eu recebo a sua, tá? E é naquele gesto que eu recebo lá no direct, uma pessoa entra de manhã, quando eu entro, né? Quando eu vou ligar o celular, e a pessoa pergunta: Cláudia, tá tudo bem com você? Às vezes eu custo para responder, porque eu só vou pegar o celular quando eu já fiz minhas coisas todas, né? Porque eu sou a minha equipe, gente. Eu faço a faxina da minha casa, eu faço minha comida, eu cuido da minha vida, é tudo eu. Então eu só pego no celular, então não é descaso. Teve um dia que uma pessoa falou para mim assim: nossa, mas só agora que você está respondendo? Entenda, gente, a minha vida, meu tempo é muito apertado, tá? Pelos meus alunos, minhas aulas. Eu só pego no telefone para responder quando eu já realmente o meu dia já está encaixadinho, já consigo fazer isso, tá? Mas eu não passo um dia sem responder, tá bom? E para mim é maravilhoso ver, né, gente que eu estou conhecendo aqui agora e chega lá e manda para mim: eu desejo que você tenha um bom dia, né, que Deus te abençoe, né? E claro que eu recebo essa bênção. Eu agradeço demais, tá bom? Demais, agradeço. Olha, essa corrente nossa aqui, ela é muito poderosa, tá? Ela é muito poderosa. Você é um ser muito poderoso. Você é um ser muito especial. Você é uma pessoa muito especial, tá? Cuida de você, cuida da sua vida. Não desiste do seu sonho. Eu acho que hoje, eu te dei hoje 2 chaves importantíssimas, né? Se você passar por essa limpeza, você vem comigo que eu vou te ensinar numa próxima live. Não é na próxima, tá bom? A próxima já está pensada. Mas eu vou te ensinar como que você vai manifestar. Se você começar esse processo de limpeza, eu vou te ensinar a manifestar e você vai ver que agora sim, passando pela limpeza, você vai conseguir. Que senão depois, se eu te desse o passo a passo da manifestação, né? Você ia mandar lá para mim no direct: ô Cláudia, mas eu tô fazendo aqui todo dia, 2 vezes por dia, eu não tô conseguindo, como assim? Por isso que eu precisava dar essa limpeza antes. Então fizemos a limpeza, você tem aí o manual de como fazer a limpeza. Volta a live, anota, escreve o que você precisa, tá bom? Uma coisa importante também é isso, você anotar, você colocar no papel alguma coisa que eu falei com você, que foi importante, sabe? Porque isso vai ficar vibrando dentro de você, tá bom? E tira as notícias antes de dormir também, tá? A notícia também, ela polui você, tá bom?
Se você acha que não consegue ficar sem escutar notícia antes de dormir, não. Então, o que você vai fazer antes de dormir? Também, filme, série também, não. Tá? Então, coloca uma música de cura, uma música que você gosta muito, sabe? Põe no volume alto, eu faço isso toda noite. Então, eu estou preparando meu ritual, tem uma música alta na minha sala, tá? E aí depois eu faço uma meditação e vou dormir. Então, você já começa quando você dorme, então você já está aqui, a sua mente, ela já está num nível mais elevado de vibração e de saúde também, tá bom? Mas a gente conversa disso no outro dia, né? Agora é música, agora é a música e vamos lá para a música então, porque claro que tem que ter uma música. Vamos lá. Eu já falei para vocês, gente, que assim, sempre gostei muito de música, né? Nunca fiz aula de canto. A música sempre me acompanha, né? Falei da música numa live. Se você não assistiu, pega aí para assistir, tá bom? E a música sempre me acompanha. Eu faço tudo com música, eu trabalho com música, faço faxina com música. Eu vou no sacolão, tem uma música passando lá em casa como antivírus. E alto, sempre a música é alto durante o dia, E tem também um sentido de ser a música alta. Depois eu vou colocar isso para complementar lá, tá bom? Vamos à música, meus queridos, que eu preparei para vocês, meus amados. Então vamos. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. E eu esqueço a música, olha só. Eu fico nervosa, eu me perco na letra, mas tá valendo, gente. Claro que tá, né? Só pra emoção aqui. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que tudo isso é real, eu busco ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais humanidade, resiliência, fé, amor. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o mundo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. A vida não para, tá? A vida não para e não perde mais tempo, não perde mais tempo com coisa que está prejudicando sua vida, com coisa que está impedindo você de avançar e conquistar seus sonhos, tá bom? Eu tenho manifestado tanta coisa maravilhosa e eu quero ajudar você a conseguir manifestar também, tá? Porque tem um universo de abundância. A vida é maravilhosa, a vida não tem que ser sofrida para ninguém. E se você conseguir enxergar, passar a ficar na frequência certa dessa vibração positiva, do bem, do amor, não tem erro não. E aí é quando eu falo que a vida é muito simples, né? Se você desejar para o outro o que você quer, se você, em vez de fechar a porta para o outro, se você abre, né, e pergunta assim, posso te ajudar? Posso te ajudar em alguma coisa? Em vez de fechar a porta, às vezes a ajuda é só escutar, né? Bom, agradeço mais uma vez, é muito gratificante estar aqui, seguimos juntos nos processos, né? Processos de cura, de autoconhecimento, processo de despertar, né? E aqui é o seguinte, sabe? Eu fico pensando que não é muito voltar para dentro de casa,
mas é uma desconstrução, sabe? Eu acredito que às vezes a gente precisa deixar morrer o eu do passado para que um outro eu renasça. Então eu posso dizer que a Cláudia do passado morreu e eu criei uma outra Cláudia, tá? E é o que eu quero ajudar você a fazer também, tá bom? Para que a sua vida seja tão maravilhosa, mais maravilhosa que a minha. Entenda o seguinte, meu caro, você é um ser poderoso, tá bom? Muito especial, que tem todo o meu apreço, minha atenção, meu carinho, tá? Você é muito especial para mim. Essa corrente, como eu disse, ela é muito especial, tá? Se você está aqui, você não está por acaso, não. E você já está vibrando nessa frequência. No subconsciente coletivo, você já vai começar aí a perceber algumas coisas acontecendo diferente com você, se você está sintonizado comigo, tá bom? Inclusive, se você quiser colocar um vídeo meu para escutar quando você for dormir, pode ter certeza que será muito melhor do que escutar uma notícia, assistir uma série, dependendo do que você vai assistir, tá bom? Queridos do meu coração, foi lindo, emocionante, gratidão mais uma vez pelo carinho, pela presença. Segunda que vem tem mais, tá? E se você puder, eu gostaria que você reservasse esse horário para nós, né? Que a gente está aqui nessa evolução conjunta, no subconsciente coletivo, seguimos juntos, com muito amor. Gratidão. O Deus amor em mim reconhece e cumprimenta sempre, meus queridos. O Deus amor que habita aí em vocês. Gratidão.